Você tentou seguir sozinho, mas a estrada só feriu. Corações cansados gritam, mas é um pai que nunca partiu. Nos becos da tua alma ele te chama pelo nome. Mesmo morto em teus pecados, o amor dele ainda te consome. Essa palavra se cumpre agora. Deus te dá vida de novo. O tempo de arrependimento chegou. O céu está pronto. E a brotar Jesus, volta pra casa. Os braços do Pai ainda estão abertos. É madrugada, mas a luz te abraça. O perdão dele é maior que os desertos. Volta pra Jesus, não tenha medo. Você não está, nunca esteve sozinho. Ouça a palavra que vem do alto, prometendo refrigério no caminho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Lágrimas não assustam o Senhor, Ele vê teu pranto como semente, e teu passado Ele apagou com amor. Escreve tua história de forma diferente. Se ouvires hoje a sua voz, não endureça o teu coração. Já corre ao teu encontro com festa e restauração. Volta pra Jesus, volta pra casa. O tempo da graça ainda está de pé. É madrugada, mas a esperança vai nascer contigo em fé. Você não está sozinho, ainda há tempo, volte pra casa. Volte pra Jesus. Amigos ouvintes, bom dia. Que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com a sua casa e com a sua família. Aqui quem vos fala é o vosso amigo Pastor João Batista Sabino, o vosso amigo das madrugadas, onde todos os dias nós estamos aqui para falarmos a respeito das coisas de Deus e orarmos em favor da sua vida, em favor da sua casa e da sua família. Eu tenho estado em estado de felicidade e em estado de graça, porque eu tenho visto diariamente como Deus tem feito milagres, como Deus tem feito maravilhas na nossa vida. São nos pequenos detalhes que a gente vê que Deus age nos favorecendo. Deus realmente é fiel. E a palavra dele diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Embora nós não devemos ser infiéis a Deus, mas se falharmos na fidelidade, Ele não falhará na fidelidade dele para conosco. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de paz, é um Deus de bondade, que não nos trata segundo os nossos pecados e segundo os nossos delitos. Pelo contrário, Ele nos ama e estende a sua mão, estende o seu favor e espera que nós tomemos uma postura, que nós tomemos uma atitude de andar corretamente com Ele, de andarmos frutificando, de andarmos como cartas vivas, de andarmos como o perfume de Cristo e de sermos leais testemunhas juntamente com o Espírito Santo para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então, eu tenho visto diariamente como Deus nos guarda dos acidentes, como Deus nos guarda de brigas, de confusões, não é? Porque todas as confusões que nós nos metemos é provinda da nossa carne, do nosso egoísmo, né? Da nossa malignidade muitas vezes, porque não concordamos com alguém, não concordamos com a solução que é apresentada. No trânsito, quantas são as pessoas que estão fazendo mal umas às outras, xingando, amaldiçoando, cortando, fazendo que aconteçam acidentes, pessoas imprudentes, pessoas que andam acima da velocidade, e depois seus carros se desgovernam, eles campotam, matam, não só as pessoas que estão dirigindo, mas também aquelas que estão vindo contra elas. Então, muitas são as pessoas que não estão percebendo que Deus é um Deus de paz, que é um Deus de amor, que é um Deus de bondade, mas que é um Deus justo também. Se você não está debaixo da cobertura da mão de Deus, você está correndo sérios perigos, você está correndo um risco enorme de ser muitas vezes tragado por uma situação diabólica, por uma situação maligna. E a Bíblia diz que na época de Jesus, quando ele esteve conosco nessa terra, havia muitos endemoniados. O que é isso, gente? Havia muitas pessoas em que os demônios tinham entrado nos seus corpos, nas suas mentes, e eles tinham atitudes, então, demoníacas, né? Sabemos de um menino que o pai levou para os discípulos curar, e esse menino não foi curado porque os discípulos não tiveram autoridade de fé para expulsar. E o pai dizia: esse menino, ele pula na água, ele pula no fogo, e ele baba, ele espuma pela boca. E eu trouxe esse menino para os seus discípulos e eles não puderam expulsar os demônios, porque certamente nele havia legiões, havia demônios que tinham entrado naquele menino e estavam habitando naquele menino. E Jesus chegou e disse: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Não é? Ó geração que não crê, geração que não acredita, geração que não, falando em respeito aos seus discípulos, né? Que eles não puderam expulsar, quer dizer, não puderam exercitar a fé no nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele menino estava sofrendo e Jesus expulsou o demônio. O menino espumava de um lado para o outro e Jesus falou: sai dele e não volte mais. Aí vemos também numa região chamada de Gadara, ou dos Gadarenos, em que Jesus também encontra um jovem que andava despido, sem roupa, que esse moço dormia no cemitério, nas covas dos mortos, e comia também da carne putrefada, e comia também das nojeiras dos mortos, sendo completamente contaminado pela lei judaica. Ele era um imundo, porque ele tinha tocado em corpos mortos e tinha também comido carne putrefada. E ele vivia sem roupa e sem consciência. Os demônios tinham tomado o corpo dele. Enquanto Jesus chega, Jesus também dá uma ordem para aqueles demônios. E Jesus começa a dar a ordem: sai dele. E os demônios que estavam nele disseram: se nos expulsa, permite-nos entrar nesses porcos. E Jesus disse: qual é o vosso nome? E eles disseram: Legião, porque somos muitos. E Jesus disse: vá. E eles foram até os porcos, e os porcos desembestaram e caíram no penhasco. Era cerca de mais de 3.000 porcos, e houve um grande prejuízo para o dono daquelas terras. E os donos daquelas terras vieram até Jesus e falaram: sai da nossa terra, porque o Senhor causou um prejuízo enorme, e tem muitos endemoniados, e poderá acontecer coisas piores. E não quiseram a libertação das pessoas daquela região. Então só esse jovem, o jovem lunático, que foi salvo por Jesus, e esse jovem estava tão liberto
que ele falou para Jesus: seguirei por onde fores, porque ele tinha consciência da libertação que ele tinha recebido de Jesus. E Jesus falou: não, volte para os seus familiares, se apresenta a eles e fale de quão maravilhoso Deus foi para você, do quão maravilhoso Deus agiu em sua vida e te libertou. Vá e pregue para eles, né? Pregue para eles. E certamente aquele jovem levou o nome de Jesus e disse: o Senhor Jesus, um jovem chamado Jesus me libertou da legião dos demônios. E ali então as pessoas foram evangelizadas por aquele jovem que antes era cheio de demônio, agora estava cheio de Deus, agora estava cheio da paz, cheio da fidelidade, da libertação do nosso Deus. E assim, meus amados irmãos, Jesus vem libertando as pessoas. O Senhor Jesus também deu ordem para nós, seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes farás mal, né? Se encontrares doentes no caminho, curai em meu nome, limpai os leprosos, né? Ressuscitai os mortos e expulsai os demônios, porque os demônios invadiram os corpos das pessoas e eles têm influenciado as pessoas a cometerem suicídio, a permanecerem nas drogas, a terem discussões nos seus lares, não vivem em paz. Há mães que os seus filhos estão nas drogas e a vida dela, a vida da família é um inferno, porque aquele moço só volta para casa para roubar, para furtar algum móvel, algum utensílio, algum dinheiro e perturbar a mãe e o pai, porque está terrivelmente amarrado pelos demônios e pelo efeito das drogas e dos narcóticos. Então, essas pessoas precisam ter um encontro com Jesus, essas pessoas precisam receber uma mensagem de Jesus, porque muitas estão causando danos na terra, muitos estão causando dano às suas famílias, seus pais, os seus pais estão até doentes, os seus pais estão com angústia de alma, seus pais estão com enfermidades, porque aquele filho que nasceu deles está agora prisioneiro. Assim como era o pai desse filho lunático, desse filho endemoniado, que esse filho chegou a sair da sua terra, ele não estava mais na sua terra, ele saiu da sua terra e estava agora no meio do cemitério, no meio da solidão, e quem passasse naquela região, ele então pulava e arrancava a roupa das pessoas, e as pessoas saíam fugidas daquele lugar. Assim, meus irmãos, nós precisamos de Jesus. Jesus veio para salvar a humanidade dos seus pecados. Jesus veio para salvar. Olha, não há outra salvação. As pessoas estão tomando remédio para emagrecer e cada hora aparece um remédio. As pessoas querem se livrar das doenças, né? Da obesidade, da gordura, do açúcar. As pessoas querem se livrar das doenças psicossomáticas, né, que são aquelas da alma, ansiedade, né? As pessoas estão com psoríase, né, fisiolise, que são aquelas escamações da pele. As pessoas estão com gastrite nervosa, pessoas estão alucinadas, pessoas estão tomando cardenal, as pessoas estão tomando todo tipo de remédio ansiolíticos para poderem ter paz, para não sair do seu centro. Muitas chegam a gritar, muitas chegam a bater, muitas chegam a se arranhar completamente, outras chegam a se cortar, outras mordem os dentes, outras mordem a língua, outras arrancam o cabelo, outras se mordem, porque os seus corpos só têm paz se estiverem debaixo de remédios, mas estão possessas, estão tomadas de demônios e de espíritos imundos, né? Muitos estão tomando banho de ervas, outros estão em centros espíritas, né?
tomando banho de sal grosso, né, e tomando baforada na cara, mas na verdade eles não conseguem se libertar porque Jesus é o libertador. A Bíblia diz: Ele salvará o seu povo do seu pecado, disse o anjo a Maria. O nome dele será Jesus, que quer dizer salvação, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. E quando ele veio para o seu povo não aceitou ele como salvador. Achou que ele era apenas filho de Maria e de José, um carpinteiro. De fato, ele era filho de José e de Maria, porque ele nasceu de Maria, e José já era desposado com Maria, já era casado com Maria. Então, mas Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, casada com José. Tanto é que José quis deixar Maria secretamente. O anjo apareceu para José e disse: não temas receber a tua esposa, porque o que está no ventre dela é do Espírito Santo. O que ela está gerando é do Espírito Santo, porque ele fará grandes coisas. O nome dele, ele será filho do Altíssimo, né? E aí então José assume a paternidade de Jesus, não é terrena, e Jesus tinha a sua paternidade divina, né? Filho de Deus, e veio para salvar o mundo. Então Jesus pode salvar. Jesus é o Salvador, não há outro. Olha, eu não sei qual caminho você se enroscou, qual caminho você tomou, teve dificuldade, paralisou a sua vida. Talvez você entrou no casamento, se divorciou. Talvez você entrou em dívidas bancárias. Talvez você fundou uma empresa, o sócio te enganou. Talvez você fez alguma coisa e agora você está doente. Você não está mais com a saúde plena mental e você está completamente dominado pelas trevas. Você não acha mais saída. Então existe um Salvador e o nome dele é Jesus. O nome do nosso Salvador chama-se Jesus Cristo e você precisa conhecê-lo. Como vou conhecê-lo? Através dessa mensagem. Eu estou apresentando Jesus como Salvador da sua vida, da sua casa e da sua família. Jesus pode salvar a sua alma do inferno, das trevas, dos demônios, das doenças, das complicações, e te dar paz, para você poder voltar para sua casa, para você voltar para sua vida, para você voltar para os seus e ainda testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Você vai voltar para sua casa, você vai voltar para sua vida e vai testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Olha, não há outro Salvador. Não há outro. O anjo Gabriel anunciou a Maria: ele será grande. O nome dele será chamado Jesus, Yeshua, porque ele vai salvar o seu povo do seu pecado. E olha, mas eu não sou judeu, eu não sou da Judéia, eu não sou de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus. Os seus não receberam, não o quiseram, mas ele deu o poder para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi dado a eles não pelo poder das suas vontades, não pelo poder do sangue, né? Que o sangue de Israel, o sangue de Abraão, não pela vontade da carne, não pela vontade do sangue, mas pela vontade de Deus, se tornaram filhos, né? Aqueles que creem em Deus se tornarão filhos de Deus, através do nome de Jesus, através de aceitarem o sacrifício que Jesus fez por elas, que foi morrer na cruz do Calvário. Eu aceito Jesus como meu Salvador. E aí ele vem e te liberta. Aí ele vem e coloca você num patamar de vitória, num patamar de salvação. Você é tirado como que das águas, como salva-vida, salva o náufrago que está no mar, um navio que está no mar, pessoas que estão ali sem água, pessoas que estão ali sem comida, jogadas de um lado para o outro, e a sua embarcação foi virada, o seu barco foi à deriva, e elas estão ali só por um fio, só por um milagre. E de repente o salva-vida aparece
e leva elas para um navio forte, um navio seguro, e elas então não têm outra atitude a não se agradecer a Deus, e aquela lembrança da morte tão perto começa a se afastar, porque elas tiveram uma nova chance, uma nova oportunidade. Você está tendo uma oportunidade nessa madrugada de deixar Jesus entrar nas suas trevas. E Jesus, quando entra, ele é luz. Jesus, quando entra, ele liberta. Jesus, quando entra, ele mostra o caminho, ele mostra a verdade, ele mostra a vida. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está carregando fardos que não pode mais, que não suporta mais? Então você precisa ter um encontro com Jesus, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave, disse Jesus. Vamos orar? Vamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Vamos chamar sobre nós a salvação de Jesus, para que Ele nos salve? Vamos agora, em o nome de Jesus. Pai querido e Pai Santo Todo-Poderoso, eu venho agora nessa madrugada, Senhor, em nome de Jesus, Teu Santo Filho, orar por este meu ouvinte que está sintonizado na Rádio Cefa Web, na madrugada, e também pela internet e pelo YouTube, está nos acompanhando na madrugada de esperança juntamente comigo. E nessa madrugada, nesse programa, ela reconhece que está perdida. Ela reconhece, Senhor, que não tem mais por onde ir. Ela reconhece que ela perdeu a direção, ela não sabe se está indo para o norte, para o sul, ela não sabe onde vai chegar, ela não sabe se vai se dar bem ou não. Tudo indica, Senhor, pelas circunstâncias que são tempestades, maremotos, terremotos, abalos por todos os lados. E ela não tem outra saída a não ser reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E nesse momento eu quero fazer a oração da confissão, da entrega, para que ela possa, Senhor amado, aceitar o Senhor como Salvador pessoal de sua vida, e assim os seus pecados serem apagados. Assim os demônios que estão ocultos e que estão influenciando a sua vida para a morte sejam expulsos no nome de Jesus, meu Pai. E eu quero que você repita agora comigo, você, meu ouvinte. Diga: Senhor Jesus, eu venho a Ti agora receber o Senhor como meu Salvador. Eu reconheço que tenho andado nas trevas, que tenho andado em pecado. Eu reconheço que tenho feito o que não agrada ao Senhor. E tudo que eu fiz me levou às armadilhas, aos amarros. E eu me encontro agora triste, paralisado, na verdade morto, porque não tenho mais vida, não tenho mais vontade, não tenho mais ânimo. Mas eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele pode vir agora com Teu sangue precioso, com Teu poder precioso, me tirar dessas trevas. Eu creio agora mesmo que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele veio em carne, que Ele morreu por mim, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por mim. E agora mesmo Ele me salva das trevas e dos demônios e da peste perniciosa. Eu aceito e peço que o sangue dele vertido na cruz também me lave agora de todos os pecados, que a palavra dele agora me santifique de todo lodo, de todo nojo, de toda a obra iníqua, e que ele me batize agora no Espírito Santo, e que na primeira oportunidade também descerei nas águas do batismo, simbolizando a morte para o mundo e a ressurreição para o reino de Deus. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Entrego a Ele a minha casa, a minha vida, a minha família e tudo que eu tenho está na mão dele agora. Eu rejeito as alianças que eu fiz, Senhor amado, com as trevas, com a escuridão. Senhor amado, todo e qualquer voto que eu fiz através das drogas, através de pactos malignos, eu rejeito agora e aceito agora unicamente Jesus como meu Senhor e Salvador da minha alma. E por isso, segundo a palavra de Deus, eu declaro agora que estou salvo, que estou liberto, que estou limpo, que agora voltarei para minha casa para pôr em ordem as minhas coisas e para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para ser uma
testemunha que Jesus Cristo reina e vive para todo sempre. Eu agora estou livre dos demônios e das suas influências. Sei que o tentador voltará a me tentar, mas agora ele encontrará juntamente comigo o meu pastor, o meu Jesus, o Espírito Santo que me guarda e me dará força para repreendê-lo, e ele mesmo lutará as minhas guerras. O Senhor mesmo me defenderá, porque agora eu sou uma ovelha do rebanho do Senhor. Graças a Deus, né? Que oração maravilhosa, que oração de entrega. Fazendo isso, você vai então, a partir de agora, começar uma nova vida, novas decisões, novas atitudes. Você precisa ler a palavra de Deus. Começa no Evangelho de São João, vá nos Salmos, não é? Vá no livro de Romanos e comece então a desfrutar da presença de Deus. Procure uma igreja abençoada. Nós somos da igreja Cefa aqui em Mogi Guaçu, não é? Estamos aqui de portas abertas, domingo às 9h30 da manhã e às 18 horas da noite. Estamos com as portas abertas e temos programação no meio da semana também. Mas se você mora longe da Cefa, procure uma igreja que pregue o Evangelho de Deus, uma igreja que não é mercantilista, uma igreja que não está fazendo arruaça, mas uma igreja que pregue a palavra de Deus, uma igreja santa, uma igreja que ora, que teme a Deus, e entre nela e começa a servir Jesus. Se batize nas águas e começa a servir a Deus nessa igreja, para você ser de fato um filho de Deus, uma testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Batista Sabino, o vosso amigo da madrugada. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário para orarmos e pregarmos a palavra de Deus em nome de Jesus. Até lá, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tentou seguir sozinho, mas a estrada só feriu. Corações cansados gritam, mas há um pai que nunca partiu. Nos becos da tua alma, ele te chama pelo nome. Mesmo morto em teus pecados, o amor dele ainda te consome. E a vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Essa palavra se cumpre agora. Deus te dá vida de novo. O tempo de arrependimento chegou. O céu está pronto e abre o renovo. Volta pra Jesus, volta pra casa. Os braços do Pai ainda estão abertos. É madrugada, mas a luz te abraça. O perdão dele é maior que os desertos. Volta pra Jesus, não tenha medo. Você não está, nunca esteve sozinho. Ouça a palavra que vem do alto, prometendo refrigério no caminho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus.
Lágrimas não assustam o Senhor. Ele vê teu pranto como semente. Teu passado Ele apagou com amor. Escreve tua história de forma diferente. Se ouvires hoje a sua voz, não endureça o teu coração. O Pai já corre ao teu encontro, com festa e restauração. E volta pra Jesus, volta pra casa. O tempo da graça ainda está de pé. É madrugada, mas a esperança vai nascer contigo em fé. Você não está sozinho, ainda há tempo. Volte pra casa.